necessário é menor. Então, é por isso que me propus a administrar essa disciplina, sabendo que tem alguns outros cursos na UFMA que não aceitaram e professores não vão lecionar nenhuma disciplina agora, porque acham que é errado, enfim, né? Cada um é cada um. Belezinha? Aproveite que ninguém conversa aí, fiquem à vontade para usar o microfone, para escrever qualquer coisa, tá bom? Porque senão parece que eu estou falando sozinho aqui, e aí, sei lá, né? Mas fiquem à vontade para a gente poder interagir. Ok? Temos agora 16 pessoas, os 26 matriculados. Então, explicado por que eu me ofereci a ministrar a disciplina, vou dizer a vocês também que a auditoria, antes de me afastar para o doutorado, desde 2010, eu leciono a auditoria na UFMA. A auditoria seria, antes da auditoria 1 e 2, né? Após retorno, aí tem que se ajustar, pessoas que começaram a assumir a disciplina, enfim. Sim, Rodrigo, tem os 3 pontinhos, né? Nos meus 3, quando eu clico 3 pontinhos, tem a opção lá, alterar. Vou tirar uma foto para vocês verem. Eu não sei como tirar foto aqui. Tem aqui, alterar layout, sair da tela cheia, ativar legendas, configuração, informar problema e denunciar abuso e ajuda. Não tem opção do gravar. Eu acho que teria que entrar em algum lugar em configuração do meu computador para autorizar essa gravação. E eu não sei onde é que esse lugar no meu computador que me autorizaria a fazer isso aí. Tá? Mas se alguém souber, se ele é meu processo meio rápido, já agradeço de antemão. E aqui. Opa, obrigado. Opa, Fausto, maravilha, beleza. Aí você pode postar o arquivo para mim, aí eu encaminho no SIGA essa aula gravada. Muito obrigado, Fausto. Beleza mesmo. Aí me poupa o trabalho depois de refazer todas essas apresentações para vocês. Feito isso, eu acho que eu me apresentei. São agora 7h40, 10 minutinhos para o pessoal que chegou um pouco atrasado poder se estabelecer. Então, alguma dúvida? Se não, vou começar já a apresentação de hoje, naquele padrão Ronies de ser, né, de não ficar enrolando vocês. Então, eu só para destacar que eu estou super nervoso nesse tipo de trabalho, porque é a primeira vez que eu faço isso, né, e como eu detesto me olhar no espelho, tirar a fotografia, me ver na fotografia e ouvir minha voz, imagine quanto para mim está sendo chato, né, ficar me olhando o tempo todo durante mais de uma hora, ficar me olhando na câmera é altamente chato para mim. Não é algo que eu gosto de ver, não. Tá bom? Belezinha? Então, vamos aqui no chat, que a gente tem como falando. Estou aprendendo ainda. Como disse vocês, estou aprendendo a usar muitas coisas. Hoje eu conversei com o professor Eliane e com o professor Léo. Eles também estão aprendendo algumas coisas, né? Ninguém domina nada. Foi o que eu falei segunda-feira para a coordenação. Vocês nos propõem isso, mas ninguém me ofereceu nenhum tipo de capacitação, ferramental, nada. Aí, ontem cedo, o pessoal da coordenação pedagógica de estar à disposição para marcar um horário virtual, porque eles não estão atendendo presencialmente. Então, eu nem não sabia até a semana passada nem como cadastrar esse NIT, né, esse acesso. Pode ser muito mais de ignorante, mas aquele negócio, né? Quem antes da quarentena sabia usar isso aí, né? Acho que eu não sei sabia que existia antes da quarentena, então a gente está aprendendo e reaprendendo por isso aí. Eu até comecei a estudar um pouquinho mais, descobri algumas ferramentas, de repente vai me permitir, posteriormente, lecionar, usar, sabe, escrever na tela, né? Como o programa de dar aula de contabilidade financeira, contabilidade básica, era resolver exercício, já que eu não vou usar um quadro aqui, né? Resolver o exercício para vocês acompanharem. Aí me orientaram um software e um hardware para fazer isso como se fosse uma lousa digital. Fiquei interessado, como é que custa 400, 500 reais, mas, se for o caso, acaba aderindo para poder fazer aulas virtuais. Até me pediram umas aulas de contabilidade básica, e aí eu vou fazer uma extensão de curso de contabilidade básica ou alguma outra disciplina, caso queira fazer virtualmente. Belezinha? Nós estamos assistindo o youtuber agora, né, que ela fala e não tem o feedback. Pois bem, assistindo o youtuber agora, que é muito chato. Mas vamos lá então, vamos começar então a aula. Então fica assim. Deixa eu ver se eu aqui.
Vamos lá, então, para a aula. Como eu disse, eu postei no Cigar agora há pouco antes expliquei o porquê que eu fiz isso, né? Faço aqui agora, porque eu não posso achar. Aprendendo aqui como vocês, né? Agora, vou pegar aqui a apresentação de hoje para começar a falar sobre disciplina, só um pouquinho. Bom, aqui, voltar, nela, não, dá um pouquinho aqui, fiz coisa errada aqui. Deixa aqui, pronto. Eu acho que aqui umas 3 aulas, eu fico bom nisso, tá? Oh, Jesus. Estou levando uma surra aqui. Vou tentar de novo aqui, tá? Só um pouquinho. Pronto. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre auditoria. Eu queria, é importante que vocês ouçam, se alguém assistiu os vídeos sobre a Enro e sobre aquele documentário Corporação, já vai ter um pouco de noção do que é e qual a importância da auditoria financeira para a sociedade. Quando eu faço ser sociedade, envolve não só as empresas, mas como a população como um todo. Então, naquele nosso modelo, formato Ronies trabalhar, né, essa ementa eu extraí do projeto pedagógico, e nós vamos discutir, então, nesses nossos encontros, um pouquinho o que é auditoria. A intenção dessa aula de hoje é começar a discutir o que é auditoria, a finalidade, essa teoria da prova auditorial fica para depois. Vocês estão vendo, visualizando ou não? Vou buscar aqui. Estão visualizando a apresentação? Como eu disse, estou iniciando ainda. Conseguem ler na tela os slides? Eu não consigo ver o chat de vocês. Alguém pode escrever no chat se você consegue verificar a tela? Oh, perfeito, sim. Beleza, então. Joia. Sim, professor, estamos visualizando. Oi? Sim, estamos visualizando. Obrigado, tá? Aqui. Perfeito. Obrigado, Denise. Denise, né? Ó, vamos lá. Então, gente, isso. A intenção dessa disciplina é entenderem o que é auditoria, né? Para que ela serve, como é que nós desenvolvemos, quais são as normas de auditoria, e amanhã e depois, posteriormente, vou postar uma enxurrada de material para vocês no Cigar, ok? Para vocês poderem se aprofundar, porque por essa distância tem muito disso, né? Vamos ter que ler um pouco mais. Então, lembrar as normas de auditoria contábil do Brasil. Aqui menciona os princípios fundamentais de contabilidade. A gente vai dar uma pincelada nos princípios fundamentais. Vocês devem ter visto isso em disciplinas anteriores. E se não viram, vão mencionar que ele pode discutir um pouquinho mais, mas não dá para aprofundar. Vou discutir sistemas de controles internos, que eu acho que é um tópico muito importante dessa disciplina. E depois, normas técnicas de contabilidade. Não convém, mas vamos mencionar um pouquinho o que seriam essas normas técnicas de contabilidade voltado para a auditoria. E os procedimentos de auditoria, para revisão da demonstração contábil, mas basicamente são os procedimentos de auditoria a desempenhar. Tudo isso aqui é essencial para que vocês possam fazer auditoria operacional. Desculpa, auditoria operacional, na minha época era auditoria 2. Então, nossa aula vai ser, essa disciplina é fundamentalmente teórica, exceção feita
a essa questão do controle interno, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, ok? Então, basicamente teoria para entenderem o que é auditoria, o que funciona, e fundamentalmente, norma de auditoria, sistemas de controle interno e procedimentos de auditoria, que é esse o tópico mencionado aí. Se você não entender controle interno, as normas de auditoria e os procedimentos de auditoria, você não conseguirá fazer adequadamente a auditoria operacional, que é a disciplina a seguir que vocês deverão fazer. Deve ser com o professor Hamilton, imagino eu. Ok? Bom, dito isso, para que serve a auditoria? Né? Qual o objetivo da auditoria no contexto empresarial e no contexto contábil? Bom, o objetivo final da disciplina, né? O objetivo da disciplina é entender a auditoria e seu papel no contexto da sociedade. Esse objetivo aqui, extraído da ementa, mas é meio bobo, ok? Então, basicamente entender a auditoria e qual é o papel dela na sociedade. Para isso, os 2 vídeos que eu disponibilizei para vocês, A Corporação e o documentário Enron, são fundamentais. Só para lembrar que o Enron concorreu ao Oscar de documentário em 2002 ou 2003. Se quem não pôde assistir, se você pode assistir, não ficar chocado, se estarrecidos sobre o que acontece nas corporações e... Não, você pega nojo. Okay? Não só de empresários, como também de políticos. Então, aqui o nosso conteúdo programático. Eu peguei a ementa aí, organizei sobre o que nós iremos estudar, em que ordem iremos verificar isso aí. Certinho? Então, começando por hoje, o que é auditoria? Qual a definição de auditoria? Qual a finalidade? A evolução histórica da auditoria no contexto universal e auditoria hoje. Para isso, aquele vídeo vai servir. Se bem que aquele vídeo de 2002, né, aqueles casos são de 2002, mas dá para ter uma ideia do que não é muito diferente hoje em dia. Depois, então, a evolução profissional do auditor contábil, regulamentação legal da profissão contábil no Brasil. É importante que saibam quais são as normas e onde buscar as normas onde for preciso. Quais são os tipos de auditoria existentes? Porque aqui fala auditoria financeira, né? É engraçado isso. E a auditoria financeira não necessariamente é auditoria contábil. Ok? Eu achei esse tipo financeiro completamente equivocado, assim como operacional também, mas não cabe nem discutir. Já que o nosso caso aqui é auditoria contábil, nós vamos estudar que a auditoria contábil e não financeira. As normas é de auditoria contábil e não de financeira, como sugere o nome da disciplina. Mas como não fui eu que montei o projeto pedagógico, né, vocês conhecem como funciona o processo. Bom, então, qual é a atuação profissional do auditor? Aqui a gente fala assim, auditor contábil, ok? A função social e a responsabilidade do auditor. Os vídeos explicam claramente isso aí. Então, nas normas contábeis fala sobre os requisitos básicos para você exercer a função ou a profissão do auditor. São essas normas profissionais do auditor. Será que tem alguém pedindo para entrar na sala de aula? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver se alguém pedindo para entrar na sala de aula. Só um pouquinho. Pessoas pedindo convite aqui. Confirmar aqui. Colega novo entrando aqui na aula. Como eu estava falando, as normas contábeis só referem a pessoal do auditor. Vamos discutir isso separadamente. Depois, questões relacionadas à empresa e que, quando o auditor tem que aceitar ou não um trabalho auditorial, a empresa tem papel fundamental no processo. E ela tem que estar consciente sobre o papel dela, sobre o risco de que o auditor não faça o trabalho dele e ele seja remunerado do mesmo jeito. Então, as empresas, quando contratam um auditor, fala auditor independente, porque ela tem que aceitar certos procedimentos, quer goste ou quer não goste. Isso é o tópico 2.7 que eu discuti. Depois, situações do dia a dia cotidianas que exigem a atenção do auditor para desenvolver a atividade dele. Vocês percebem aqui, então, que as normas são tanto quanto exageradas ou pesadas. Eu não acho pesadas, mas porque a função do auditor, ela é tão séria,
se for feita corretamente, ela é tão... O reflexo do trabalho da auditoria é tão importante, impactante na sociedade, que se você não estabelece normas éticas, profissionais, ou mesmo técnicas para fazer isso, se corre risco de fazer algo completamente equivocado que venha prejudicar não só a região localmente, mas milhares e milhares de milhões de pessoas com os dois tipos que vocês demonstram. Ok? Bom, feito isso, depois então vamos discutir agora quais são os tipos de auditoria existentes. Existem vários tipos de auditorias a serem desempenhadas, ok? Então, com relação à extensão, profundidade, a natureza dessa auditoria, fim a que ela se destina, né, com que ela foi contratada, porque eu posso contratar um auditor para várias finalidades. Okay? Assim como também para relação empresa-auditora desenvolvida, que é o item 3.5. Então, nós vamos, durante essa aula, ou na próxima aula, entender isso aí. O objetivo dessa semana é compreender, então, o que é realmente a auditoria e assimilar isso aí. Beleza? Então, vamos falar sobre a questão do natureza. Tem ali, já começa a observar que temos aqui a auditoria interna e a auditoria contábil, que a gente chama de auditoria externa ou independente. O nome adequado seria auditoria independente, que seria essa auditoria contábil. Okay? Bom, no quesito normas de auditoria, nós vamos visto as normas elencam essa estrutura. Então, vamos discutir lá primeiro, novamente, o que são essas normas, a aplicação dessas normas a quem, né, devo aplicar essas normas, definição de fraude e erro, porque vamos observar depois que pode parecer só uma nomenclatura, mas diferenciar fraude e erro e saber qual é a diferença e o impacto dela é fundamental no processo da auditoria e no seu relatório final. Qual é a responsabilidade do diretor e do auditor no processo de auditoria? Porque, sim, o diretor da empresa tem responsabilidades no processo de auditoria, sim. Quais são as normas de auditoria geralmente aceitas? Tá, por isso que eu elenco aí. A questão do sigilo sobre o trabalho da auditoria, né? Até que ponto o que é desempenhado pelo auditor deve ou não ser relatado, e se é ou não relatável, de que maneira isso é relatado. Ok? Bom, além disso, quando começarem a perceber, eu lembro quando eu comecei a lecionar auditoria, aliás, foi a minha primeira disciplina que eu lecionei, assim que eu comecei a dar aula, foi a auditoria. Eu me formei em 98, eu estudo em 96, e em 98, lá na UEM, na Estadual de Maringá, estava em sala de aula para lecionar a disciplina de auditoria. Então, eu passei perrengues e perrengues até pegar o jeito. Então, eu lecionei em 98, 99, 2000, 2001, 2002, sempre para 2 turmas. Então, depois eu voltei a lecionar como para Unibalsas, todos os anos tinham auditoria praticamente, então eu tinha que na UFMA também lecionava auditoria. Então, agora tem mais de 20 turmas que eu leciono auditoria, né? Então, eu estou em casa quando o assunto é isso aí. Okay? Então, eu dizia no começo que até colocava um estampo aqui, o auditor era o super-homem da contabilidade. Por quê? Se o trabalho do auditor é averiguar se o que a contabilidade foi feito está correto ou não, o contador deveria entender tudo a respeito de contabilidade. Os princípios, normas, procedimentos, registros contábeis, evidenciação das demonstrações, e deveria dominar tudo isso. Porque é ele que vai dizer se aquilo está ou não correto inicialmente. Então, quando eu pego esse aspecto, eu vou começar a discutir que quando eu faço auditoria, não tem só auditoria igual questões contábeis. Eu posso ter auditoria que envolve questões como, por exemplo, tamanho do poço de petróleo, por exemplo. Vamos fazer auditoria da Petrobras. Já diz no balanço, né, que o ativo dela é de X bilhões de litros de petróleo que estão lá no mar lá, esqueci o nome agora daquilo, enfim,
Aqui se pegar aquele petróleo que está no poço embaixo do subsolo do mar, eu posso explorar. E como é que o auditor pode ter certeza que existem 50 bilhões de litros de petróleo lá? Da mesma forma, como é que o auditor pode garantir que o valor de os processos que estão tramitando, que a empresa está processando ou sendo processada, qual o nível de chance de ela ganhar ou perder, porque esses processos, isso impacta no ativo e no passivo. E por aí vai. Então, são várias situações em que o contador não tem como afirmar. E daí ele tem a necessidade de contratar especialistas, que é esse item 5.6. Então, a norma vai discutir exatamente isso. Né? Que tipo de especialistas o auditor está autorizado a contratar e como é que ele faz a utilização desses especialistas, desde o processo de seleção do especialista até contratação e pagamento desse especialista. Okay? Depois, vamos discutir sobre a documentação da auditoria, todo aspecto, né? Quando a gente fala de contabilidade, toda a documentação que o contador utiliza, em via de regra, ele está dentro da empresa, como o caso dos escritórios, ele recebe a documentação, registra, e dependendo do aspecto, alguns contadores guardam os documentos, outros contadores devolvem para a empresa. Como é que funciona o papel, a documentação que o auditor utiliza para fazer o trabalho dele? A quem pertence? Porque se ali no item 5.5 fala sobre o sigilo da auditoria, a documentação que o auditor utiliza, ela é fundamental para manter ou não manter o sigilo sobre o trabalho dele. Então, como é que funciona esse negócio? Quem é o documento que o contador utilizou, como deve guardar ou não deve guardar, e que momento ele deve publicitar, ou se é que deve publicitar isso aí. Depois, o 5.8 fala sobre as normas relativas da execução do trabalho, que seriam os procedimentos de auditoria. Então, como é que o auditor executa a auditoria? E como é que vai verificar se aqueles registros estão ou não corretos? Né? Existem maneiras de fazer isso. Então, tudo isso é pautado em normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Porque se o contador não seguir essas normas, ele com certeza vai colocar o relatório dele, que é o item 5.9, nisso. Né? O parecer dele pode ou não ser questionado e perder toda a avalia. Okay? Coisa importante, gente, aqui, como alguns anos meus sabem, eu costumo muito sair questões de provas via exame de suficiência ou exame de validação de curso. Enem, PNAD. Então, se vou depois buscar esses para vocês, esses itens aqui, todos são os que mais caem nesses exames de suficiência. Então, por isso é que entender essas normas é fundamental para vocês. Eu diria que 80% a 90% de questões que caem na auditoria estão relacionadas a essa tela aqui, as normas de auditoria. O resto, a questão de aplicação, são diretamente relacionadas porque tem a ver com a expertise do auditor. Então, se for para estudar para concurso ou para exame de eficiência, é esse princípio que vocês deverão se debruçar. E talvez é um pouco mais chato, porque é uma norma discutir, né? É chato. Mas é nisso que vamos trabalhar. Eu com certeza vou separar, ou vou pedir para vocês fazerem isso, né? Eu defini alguns aspectos sobre como é que nós vamos desenvolver a nossa aula, mas isso que com certeza vocês vão ter que buscar, vão ter que. Lógico, tudo isso vai ser discutido em sala de aula, né? E aberta a questionamentos por parte de vocês, mas vocês vão ter que ler um pouco. Sim? Senão, é muita coisa, né? Enfim. Depois outro tópico, que esse é o tópico que eu falei no começo, que é um item que eu acho delicioso, que é controle interno. Controle interno é fundamental para uma empresa avaliar esse primeiro, avaliar esse controle interno e analisá-lo. É essencial para todo o processo do TRI7, que é o planejamento da auditoria. Okay? E se tem um item dessa disciplina que vocês vão poder trazer para vocês, né, no dia a dia de vocês, em qualquer atividade profissional que vão exercer dentro da gestão, é isso aqui. É o estabelecimento de controle interno. Ok?
E aí, quando fala sobre controle interno, não tem como discutir as áreas de risco. Seriam o quê? Aqueles pontos em que existe a maior possibilidade de acontecer erros e fraudes. Em resumo, controle interno são os procedimentos que a empresa adota para proteger o seu patrimônio e para garantir que os registros contábeis sejam corretos. Okay? Então, do ponto de vista da proteção do patrimônio, criar mecanismos ou sistemas que garantam ou dificultem que outras pessoas fraudem a empresa ou se adquiram recursos da empresa é fundamental para qualquer tipo de empresa. Okay? Então, quando o professor começa a desempenhar o trabalho de auditoria, ele começa avaliando o controle interno de uma empresa. Okay? Então, entendendo como funciona esse controle interno, que o autor vai identificar onde a empresa está mais vulnerável para que funcionários, agentes externos, contador cometa erros, fraudes, né, e desvie recursos da empresa, e naquela área de risco, o contador vai planejar o seu trabalho e focar mais testes, que seriam esses procedimentos de auditoria do 7.3. Ok? Então, só recobrando um pouquinho isso aí, porque na tela anterior, é preciso entender essas normas de auditoria, ok? Para que eu possa fazer a avaliação, conhecimento, avaliação e análise do controle interno existente ou que não existe na empresa, ok? Só porque você aqui a luz do serviço, para ver se ficou um pouco melhor. Então, compreendendo esse controle interno ou a não existência do controle interno, é que o auditor vai definir todo o seu planejamento de auditoria. Então, vai decidir, durante todo o período, tais dias, tais pessoas vão fazer tais procedimentos de auditoria, 37.3, são testes de auditoria, né, na empresa, ok? E aí, se tem um risco maior, eu faço mais testes, se tem um risco menor, eu faço menos testes, ok? Esse planejamento da auditoria, ele é documentado, tudo em auditoria é documentado, ok? E esse planejamento é feito através desse programa de auditoria. Então, o que é um programa de auditoria? Nada mais é do que um cronograma, um relatório cronograma, que eu vou definir em que dia, qual pessoa vai executar tal procedimento e em quanto tempo ela vai ter que fazer aquilo lá. Okay? Por que isso é importante? Como é que funciona o processo dos honorários da auditoria? Que está aqui atrás, nesse processo aqui de item 5.4. Okay? Item 5.8 também fala sobre isso aí. Como é que define, vamos imaginar o mais, não mais comum, mas o mais focado em concursos, que é a auditoria independente. Esse também é o processo que demanda mais responsabilidade. Então, o que é auditoria independente? É aquela auditoria em que uma empresa precisa de um documento do auditor, que chama de parecer, em que o auditor diga que a contabilidade da empresa, eu sinto isso, depois eu vou retomar e aprofundar. Diz basicamente que o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis estão corretas e que o mercado financeiro, investidores, fornecedores, governo podem confiar naquelas demonstrações para tomar suas decisões. Ok? Então, para fazer isso aí, a empresa contrata um auditor independente. O que é independente? Um auditor que não tem nenhum tipo de relacionamento, e aí é importante discutir lá nas normas essa questão toda do papel do auditor independente, né? Normas relacionadas ao auditor independente. Então, ele tem que ter a independência, essa certeza de que o auditor não tem interesse nenhum em que a empresa seja ou beneficiada ou seja prejudicada com o parecer dele. Isso tem a ver a independência. Então, quando uma empresa me contrata para emitir um parecer, R$ 50, R$ 100, R$ 1.000 por hora,
é irrelevante discutir isso aqui. Mas, linha de regra, é definido, dentre outros fatores que vamos discutir lá na frente, a hora de trabalho executado. Okay? Então, como é que eu vou definir? Imagina que eu sou contratado para fazer auditoria independente do Matheus. Okay? Então, são, sei lá, 10, 20, 30, 50, 60 lojas no mercado Matheus. Então, como é que eu vou definir quantas horas eu vou gastar para executar o trabalho sem antes conhecer? Né? E eu faço isso antes de qualquer coisa, antes até de fazer a avaliação do controle interno. Então, tem que ter isso em mente, esse volume, esse onde eu vou executar o trabalho, antes de começar a fazer esse serviço, antes de começar até definir, enviar documento para a empresa, dizendo, ó, o trabalho vai me custar tantos reais. Entendido? Então, tudo isso é feito na etapa do planejamento da auditoria. Então, imagine, sozinho seria impossível eu fazer a auditoria do Matheus, de um grupo grande qualquer, pense aí em Paraíba, Maria Luísa, por aí vai. Impossível. Existem um grupo de auditores que fazem isso. Depois é um grupo de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Então, quando eu faço o planejamento, é no programa da auditoria que eu vou dizer que no dia 25 de agosto desse ano, a Denise e o Jefferson estarão às 8 horas da manhã no almoxarifado do Matheus, lá de Balsas, para fazer a contagem de fiscal de estoques. Nesse mesmo dia, o Fausto e a Thaís vão estar lá na Açailândia fazendo o mesmo trabalho. Okay? Então, é nesse programa registrado, documentado, que eu vou dizer quem vai fazer o quê. Eu vou dizer, Denise, você tem do dia 25 de agosto e 26 de agosto só, ou só dia 25 de agosto, das 8 às 8 horas, para encerrar isso aí. Não pode gastar mais tempo. Se você gastar mais tempo, vai custar mais dinheiro. Imagine fazer um planejamento que eu digo que todo o trabalho vai durar 1.000 horas. E aí, a Denise gasta o dobro do tempo. E outras pessoas gastam o dobro do tempo, essas 1.000 horas viraram 2.000 horas. Dobrou o valor do horário contábil, da auditoria. Como é que eu vou explicar isso para o empresário? Ele vai dizer para mim, Ronés, você é incompetente. E como é que você me diz que vai gastar 1.000 horas se gastou 2.000 horas? Não é só, entendo, a questão financeira, é a questão do tempo. Porque, às vezes, a empresa precisa do relatório do auditor no dia 20 de outubro, para participar de uma administração pública, que tem um valor auditado. Se não cumprir prazo até o 20 de outubro, o meu contrato está executado. Então, a empresa pode se prejudicar e processar por não fazer o planejamento adequado. Aprendido isso? É ruim, né? Eu não ouço feedback de vocês. Alguém fala alguma coisa para eles que ouviram mal de vocês? Alguém diz um oi para mim. Oh, meu Deus, será que eu caí? Oi, professor. Alguém diz um oi para mim. Amém, meu Deus do céu, gente. Esse pessoal sozinho aqui. Meia hora falando sozinho. Jesus amado. Estão entendendo por enquanto, Denise? Tudo certinho? Sim, estou entendendo, professor. Está dando para acompanhar. Amém. Estou com medo de falar muito rápido e não olhar para a cara de vocês, saber se tem ou não dúvida, sabe? Na presencial, você olha para a pessoa, você faz aquela cara, tipo assim, não estou entendendo, né? E aí você se foca um pouco mais. Eu sei que tem gente aqui que deve estar jantando, está arrumando a casa, passando roupa. É o lado bom, né, de fazer aula virtual. Sabe que vai depois buscar. Se o Fausto está conseguindo gravar esse vídeo, né, para assistir outras vezes, e isso é o lado positivo de aula virtual, né? Então, gente, entenderam, então, o que é importante, essa questão, que é esse planejamento, esse programa, repetir, nós vamos voltar isso lá na frente e discutir, tá? Mas hoje é para ter essa noção do que é que eu vou encontrar nessa disciplina. Então, o programa é isso, é o registro por escrito por escrito. De novo, tudo que você faz em auditoria tem que ser documentado, tem que ter um papel para provar que você fez aquilo, e por que você disse que está certo ou está errado. Okay? Tudo é documentado. Então, e aí, depois de definir o programa, eu disse, a Denise vai lá em Balsas, fazer a contagem e fiscal de estoques. É o que a gente chama de procedimento de auditoria. Então, como é que eu faço a contagem fiscal de estoques? Né? Existem formatos para se fazer isso aí.
se você não faz a contagem física de estoques de acordo com esses procedimentos de auditoria, então aqui atrás, normas relativas à execução do trabalho, você vai estar fazendo a auditoria errada. E o que acontece se você, lá no seu faz uma auditoria errada, uma pessoa questionar o seu pai, você vai dizer, você não fez corretamente. E se você ainda não fez corretamente, o seu parecer não tem valor. E os 80 mil reais que o Matheus pagou para mim, não tem valor nenhum. O meu parecer, né, foi anulado. Então, percebe que esse processo de planejamento, o programa registrar, tudo isso de acordo com as normas de auditoria, são essenciais para a qualidade do seu trabalho. Então, essa documentação, esse registro, é o 87.4. Tudo que eu faço em auditoria é registrado. E onde é que é registrado? Eu registro isso nos papéis de trabalho. Inclusive, o programa de auditoria é um papel de trabalho. E daqui em diante, a gente vai chamar só de PTA, papel de trabalho do auditor. Certo? Então, quando eu falar PTA, é papel de trabalho, que é o documento antigamente era papel, né? Hoje é virtual, ok? Então, é o documento, virtual ou não, no qual eu vou comprovar o que eu fiz, como eu fiz, todos os procedimentos da auditoria, toda a minha auditoria. Okay? Por que isso é importante? Porque a qualquer momento, quando alguém questionar a execução do trabalho do auditor, eu tenho como comprovar como foi feito através desses PPAs. Okay? E quem questionar vai poder olhar e verificar se foram feitos corretamente ou não. Tudo bem que às vezes pode nem ter sido feito, pode se inventar tudo, né? Pode se inventar, né, que o Ronias foi lá no Matheus da Ceilândia e fez contagem de estoques, né? E eu não fiz, mas se eu documentei isso aí no PPA, ele pode questionar, né? Então, é para isso que servem os papéis de trabalho, para registrar, tá? Registrar o trabalho do auditor, que o auditor fez, como fez, quando fez. E vai servir como suporte para a emissão do seu relatório final, que é o parecer do auditor. Então, no final, a gente vai discutir, então, quais são esses relatórios de auditoria, esses são os modelos deles, né? Os tipos desses relatórios. Também é lógico que existem normas relativas à edição desse parecer. Ou seja, eu não posso fazer um parecer do jeito que eu quero. Tem que obedecer o padrão estabelecido pelo Conselho Federal de Contas. Então, percebe, o que eu falei que é tão intenso a exigência do item 5, que são as normas de auditoria. Tudo que eu faço, tudo, 100%, tem que estar respaldado pelas normas. Qualquer coisa que eu faça que não tenha respaldo nas normas pode gerar um questionamento. Em gerando questionamento, eu corro o risco de ter meu parecer anulado. Isso pode acontecer, imagine você, tem duas empresas concorrentes, né? Participando de uma licitação para o governo. A empresa A me contrata para emitir o parecer. Okay? Eu emito o parecer. Ela vence a licitação. E a empresa B, ela faz o quê? Ela perdeu e vai buscar alternativas. Ela pode questionar o meu parecer. Okay? Em questionando, botando em xeque se a auditoria foi feita corretamente ou não, ela vai se remeter às normas. E se a minha auditoria não cumpriu as normas, põe em xeque a validade do parecer. E se eu perder ou ter validade, a auditor, então as demonstrações não têm parecer, a empresa perde a concorrência. E perde alguns milhões de reais, talvez. Não sei. Ok? Então é isso aí. Perceba que qualquer pessoa pode questionar um parecer e, se não cumprir as normas, a auditoria posso correr o risco de perder o meu trabalho todinho. Bom, isso é que nós vamos aprender durante essa disciplina. Belezinha? A qualquer momento, eu não estou vendo aqui na minha tela, que eu não aprendi a colocar a tela e, ao mesmo tempo, você conseguir dar uma minimizar aqui. Cagada. Pode continuar.
Então, você colocar a tela e também a tela dos slides, não dá. Voltando aqui. Quando eu defini os critérios de avaliação, a partir de hoje, né, agora é a hora em que você não se manifestar, eu quero essa manifestação a princípio, pelo áudio, porque eu só estou conseguindo ver a tela dos slides aqui. É bom que eu não vejo a minha cara. Mas, se alguém questionar, está aberto a questionamentos, a sugestões, tá? Isso aqui é uma proposta inicial. De que maneira a gente vai fazer a avaliação? Lá nas reuniões iniciais com a coordenação, eu perguntei como é que eu faço a avaliação à distância. Né? Se eu peço artigo e seminário, você tem que ter esse domínio todo, né, que seria um seminário virtual. Sim. Se eu peço artigo, beleza. Prova, não tem como fazer prova, né, gente? Não sei que eu faço em uma prova agora, todo mundo abre, falta o me responde agora, né? Mas, não sei, eu acho meio complicado fazer prova. Se já fizeram e acham que dá certo, é o espaço para vocês. Então, como é que eu pensei em fazer isso aqui? Lembrando que, quando eu leciono a auditoria, a gente geralmente é parecido com isso. Eu peço, primeiro, um artigo. Depois, segunda nota, é um seminário do meu equipe. E o terceiro, quando eu estou dando a nota oficial, é prova. Claro que isso aqui pode ser várias provas, né? Então, depois do meu momento. Então, para esse momento, eu pensei nessas 3 notas. Um artigo, vou definir até amanhã ter esse artigo, e você vai ter que definir a equipe, que depois pode ser mudada, porque caso você tenha interesse. Vou definir o tema do seminário, tá? É fácil isso aqui. Depois, essas atividades vão ser feitas regularmente durante a disciplina. Como, por exemplo, a primeira atividade, eu vou querer de vocês uma resenha, e depois vou definir em quantas linhas desses vídeos da corporação da Hydra. Então, vocês vão ter que ver o vídeo, vou buscar na internet, como de vocês. Okay? Então, e aí, na medida que eu pedi as atividades, eu disse, atividade X, vai pegar tal dia e vai X pontos. O que acontece também que é importante para mim, essa unidade 3. Olha que estou justificando tudo isso aí. De acordo com a coordenação, apesar de ser aula virtual, eu queria apenas 2 noites com vocês. É isso? Respondo assim, todo professor também só tem 2 noites com vocês. É isso? Beleza? Ok? Oi, professor. Bem, Oi. Então, na disciplina só 2 de... aulas junto, né? Pode falar. A princípio, é 1 aula por semana, mas dependendo da dificuldade dos alunos, aí serão 2. Por enquanto, em planejamento, nós tivemos 1 aula, mas fica sempre aberto para caso os alunos tenham dúvida, aí sim pode remarcar mais aulas. Mas nós iniciamos a disciplina também essa semana. Porque eu pensei o quê? Pensei em usar, como comentei, quinta e sexta, né? Eu não sei se vocês concordam. Você viu que tem bastante conteúdo, né? Então, o conteúdo é grande. Ou trabalho quinta e sexta com vocês, ou qualquer outro dia que vocês queiram. Só que depois a gente vai mudar, né? Segundo a data da dia. Quinta e sexta com vocês, nesse das 7 até 9, 9h30, a hora que achar adequado, ok? Ou ficar só um dia. Ficar só um dia, como eu pensei para vocês, né? Se eu não dou aula presencial, eu tenho que registrar no sistema o que eu fiz. Então, na segunda-feira, eu coloquei lá para vocês, vou estar à disposição. Segunda-feira é atividade para fazer, vou estar para criar um chat lá no Cigarro, né? Na lista do usar, e vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês. Eu acho que é a maneira de comprovar, né, para o Cigarro que naquele horário está à disposição, existe um horário para atender vocês. Mesmo que ninguém venha conversar comigo, eu estou ali. Okay? E pode também, pode criar um fórum na nossa turma, para sugerir outras coisas. Vamos usar um pouco mais daquilo lá, porque, repito, nunca fiz isso aqui. Minha preocupação é comprovar que nós tivemos toda a carga horária e que vocês aproveitaram da melhor forma possível. Então, a gente vai usar o grupo do WhatsApp para questões mais pessoais, mais informais. Qualquer das vezes, né, eu acho preponderante, não pode repetir a pergunta do WhatsApp, mas colocar no Cigarro, para que a última casa venha amanhã a avaliar o nosso trabalho, né, possa constatar
que vocês foram realmente bem atendidos e foi respondido o que vocês esperavam que fosse respondido. Okay? É uma maneira de me proteger, né? E também saber que nada que vocês questionaram deixou de aprender. E, inclusive, colocar qualquer reclamação lá também. Fica bom assim? Fica bom? Ai, gente, fica difícil agora fazer esse feedback, né? Quando são perguntas para responderem. Então, tá. Podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Podem me interromper mesmo. Peço para que façam isso. Então, a unidade 3 vão ser atividades que eu vou passar para vocês, via de regra, para registrar o sistema que vocês fizeram nesta segunda-feira, mostrando lá no sistema como aula, ou se nós, de repente, abrimos uma notificação um dia por semana, para fazer aquele outro dia. É lógico, vocês podem fazer em qualquer dia, sempre em qualquer horário, atividade. Okay? Então, mas, oficialmente, né, foi feita a atividade, uma carga horária X para vocês desenvolverem. Tá bom? Tá bom? Nossa, tá aí. Tudo bem? A gente sempre responde com a medo de vocês. Mas, vamos lá, então. Pode continuar acompanhando aqui. Entendi aqui. Entendi. Obrigado, seu querido. Então, assim, gente, voltando para cá, a avaliação. Certinho? Então, já vou passar para vocês qual é esse artigo de seminário. Vamos ter algo legal. Como nós somos só um mês, aliás, vocês concordam com o artigo de seminário ou preferem que mude isso aí? Deixa eu ver se está algumas coisas no chat da aula. Deixa eu ver aqui. 7, 5, 20 e 26. Que é isso, 20 e 26? Vocês não concordam. A avaliação fica bom assim? Pode ser um artigo aí seminário, preferem mudar o processo. Não vou usar as atividades para registrar como até hora trabalhada. Mas pode mudar 2 artigos para 2 seminários. Ou pode mudar de um artigo seminário para 2 artigos. Hoje, vocês vão decidir. Então, eu quero votação aí. Quem não concorda com aquele critério de avaliação, fique à vontade para propor para a turma outra forma de avaliar. Então, não vou abrir mão daquela terceira nota que são atividades. Eu justifiquei para vocês. O resto, quanto seminário e artigo, o que vocês sugerirem, pode discutir com esse pessoal agora. Então, vão ter aqui 2 minutinhos, ou menos que isso, para dizer quem não concorda e depois qual a proposta para a turma. Vamos lá. Professor. Denise. Oi. Em relação ao seminário, a proposta que você tem inicialmente seria em grupos, onde 1 ou 2 pessoas apresentaria? Como seria a estrutura desse seminário, tendo em vista que é tudo muito novo? Eu vou dizer... Obrigado, Denise. Então, do que se trata, esse seminário e artigo. Como eu falei para você, logo no começo, que eu acho que a parte mais gostosa dessa auditoria né, e vocês, às vezes, tem que cozinhar nome depois, é má vontade, é o controle interno. Ok? Então, o que consiste isso aí? Então, a princípio, vocês vão fazer o seminário, é a parte falada, e vocês vão apresentar o artigo. Entendeu? Beleza? Então, a princípio é só um trabalho que é apresentado de 2 formas diferentes. Escrito e seminário. O seminário é o artigo escrito que vão apresentar. Entendido? Alguém fala sim? Sim, entendido. Então, a segunda unidade é complementando de forma falada o que foi produzido no artigo da primeira nota. E o recurso que você... A questão é, vocês conseguiriam fazer isso de forma virtual? Vocês têm essa capacidade? Essa é a minha preocupação. Se acha que dá para tirar de letra, amém.
Belezinha? Pode ser, como eu faço aqui, né? Colocou o PowerPoint, colocou o PowerPoint, você tem a palavra e fala, né? Se quiser usar outro recurso também, vídeos e tudo mais, fica à vontade. Então, o que é importante agora? É um trabalho em equipe? Sim. Nós temos 26 matriculados na turma. Colocar muita gente é complicado, que não dá para fazer direito. Então, equipe em 3 ou 4 pessoas, tá bom, né? Mais do que 4 não dá. Tá bom? Eu acho que vai ser 3 ou 4, nós vamos discutir isso aí e fechamos até amanhã. O que consiste? Vocês vão ter, de acordo com as normas da auditoria, fazer a avaliação, descrever e avaliar o controle interno de um setor da empresa, que pode ser a empresa em que algum de vocês trabalha. Reforçando, gente, sempre que eu leciono essa disciplina, muitos alunos pegaram essa ideia e transformaram em TCC. Dá para isso? Dá. Se você conversar agora com alguns alunos do professor Newton, muitos TCCs são assim, pegaram, fazer a avaliação do controle interno do setor de estoques da empresa. Esse artigo, esse trabalho pode virar o TCC de vocês. Eu tenho mais de 30 casos assim. Eu tenho um caso lá em Mumbai, que a mulher trabalhava no hospital. Ela fez o controle interno do medicamento do hospital. Foi um processo. Nossa, o Fábio está da sala. Então, qual é a nota 1 e 2? Eu perguntei se 3 ou 4. 4 pessoas, todo mundo consegue fazer? Não sei. Então, basicamente é isso, Liz. Vai pegar lá um setor da sua empresa, vai descrever como funciona esse processo, e aí eu vou discutir com o controle interno, vamos estudar como é que faz isso, vai descrever, vai avaliar o controle interno e fazer recomendações. Entendido? Sim, entendido. Perfeito. Tá bom assim? Então, vocês podem até amanhã dizer se prefere esse formato de avaliação. Se não preferir, nós vamos amanhã para discutir isso aí, ou numa aula, ou usar o chat lá do Cigar, para resolver isso aí. Entendido? Então, o nosso prazo. Bom, aí que está a questão. Quanto tempo teria para cada equipe? 30 minutos. É bom, né? Se é 30 minutos, vão ter que ter pelo menos 2 dias para fazer isso aí. E seriam os 2 últimos encontros nossos virtuais. Eu não sei qual é o calendário, só buscar daqui a 30 dias. Então, você tem, a princípio, um pouco menos de 30 dias para fazer isso aí. Tranquilo? Repetindo, qualquer momento pode me chamar no WhatsApp, Ronies, como é que é isso direito? Ou, então, Ronies, na minha empresa funciona assim, assim, assado. Ou durante todas essas semanas, eu vou poder acompanhar vocês nas dúvidas que tiverem com relação a entender esse processo todo. Belezinha? Se entenderam, como ninguém ensinou nem fez o contrário, podemos avançar a avaliação ok. Então, repetindo, a princípio em 3 ou 4 pessoas, não dá mais do que 4 pessoas, vão fazer a avaliação do sistema de controle interno da empresa, ok? E vão depois diagnosticar isso aí, né? E, se for o caso, sugerir recomendações, identificando os pontos fortes, os pontos fracos daquilo ali. E, por fim, atividades. Já vou lembrando a vocês que para a semana que vem, para segunda-feira que vem, ou discutir em outra data, vou definir amanhã uma resenha sobre o vídeo da Ingram e o vídeo da corporação. Eu quero isso aí, todos os 2, todos eles no máximo uma página de cada um. Depois eu passo para vocês o formato da fonte, mais Professor, inferior. Oi. Em relação aos links, que, salvo engano, eu entendi que você havia disponibilizado os links lá no fórum, né? No Cigar. No chat. Isso. Eu, particularmente, não consegui ter acesso a esses links. Eu fiz pesquisas avulsas mesmo no YouTube. Eu não tive acesso. Não sei se algum colega conseguiu ter acesso a esses links. Vou fazer. Eu vou postar, assim que sair daqui, no
WhatsApp, ou no máximo daqui, uma meia hora depois que terminar a nossa aula, vou postar no WhatsApp do grupo os links, vou retomar no Cigar e postar lá em materiais, ou colocar lá em consultas prévias, pegar a apresentação e colocar lá em referências, né, os links todos para vocês consultarem. Ok? Então, lembrando que são 2 vídeos para ver. O da Enron, os mais espertos da sala, e o documentário chamado A Corporação. A Corporação, eu acho que até baixei, tem um link, pode ser no YouTube, na íntegra. Lá tem um link. Na Enron, eu não postei o link, mas se buscar lá no YouTube, Enron, E-N-R-O-N, você vai encontrar o documentário inteirinho também na íntegra legendado. A Corporação, que eu encontrei, foi com legendas em português de Portugal. Mas é tranquilíssimo. Tá bom? Estou reforçando. Dá uma meia horinha depois de terminar isso aqui, que eu vou tomar um pouco mais de água e tudo mais. E depois eu posto lá no WhatsApp os links de Enron e a Corporação para vocês assistirem. Tudo bem? Acho que sim. Tudo bem. Se não estiver tudo bem, podem me interromper a qualquer momento e fazer qualquer tipo de pergunta ou intervenção. Tá? Pergunta, dúvida, questionamento, fiquem à vontade, que eu preciso disso para saber se a aula está desenvolvendo direitinho, tá bom? Vamos lá, então. Acabou a parte introdutória, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, se tiver, pode perguntar a qualquer momento. Vamos começar, então, a discutir, então, o que é essa auditoria? Uma situação 8h40, 1 hora falando, quase mais de 1 hora falando sobre esse assunto. Vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre... Para que serve? Quando a gente discute auditoria e fala de auditoria contábil, tá? Quando a gente fala sobre... falta de óculos eletrônicos, viu? Quando a gente fala sobre auditoria contábil, tem que entender o papel da contabilidade. Então, para que serve mesmo a contabilidade? Se a gente lembrar bem, né? Para você registrar os atos e fatos sobre da empresa, né? E apresentar o patrimônio da empresa para usuários internos e usuários externos. Beleza? Então, para se fazer a auditoria, como já dizia que o nosso conceito, é preciso alguns procedimentos. Certinho? Então, para que serve a auditoria? Vamos pensar, historicamente, como é que funcionou a contabilidade. Pode adiantar bastante, né? A contabilidade já teve um desenvolvimento maior a partir do surgimento das empresas. Isso aconteceu no século XIX. Ok? Então, inicialmente, a contabilidade servia para registrar o patrimônio. Depois, principalmente com o surgimento das empresas de capital aberto norte-americanas, o que acontece a princípio? Bom, se eu vou criar uma empresa de capital aberto, só um pouquinho desligar o ventilador. Porque se eu estou com o ventilador desligado, eu passo o calor. Se eu estou ligado, eu fico sem voz. E, dado a nossa situação, é melhor ficar com calor do que sem voz. Né? Como eu estava falando, as SA surgiram. E qual é a de uma SA? Eu tenho o domínio do processo, né? Eu tenho a gestão do processo, quero desenvolver aquilo lá e preciso de dinheiro para alimentar a minha empresa para desenvolver a minha atividade. Né? Se eu quero lá, no caso lá do automobilística, né? Eu quero construir carros, eu não consigo ampliar a minha produção sem capital. Se eu não tenho dinheiro, eu vou pedir para outros investirem no meu negócio, né, para aumentar meu patrimônio. E quem é um investidor, muitas vezes, ele nunca foi na empresa. Você pega uma SA hoje, quem compra a ação da Petrobras, nem sabe onde fica a sede dela. Concorda comigo? Então, como é que fazia lá atrás para vender isso aí? Primeiro, nesse momento surgiram, né, a análise de balanço. Então, se eu tenho lá X empresas interessadas em abrir o capital, o que vai fazer escolher a empresa A ao invés da empresa B? Eu tinha lá, esse no século XIX, eu tinha um usuário que tinha um papel, um monte de palavras esquisitas, um número estranho. Por que serve aquilo lá com balanço patrimonial? E se o pai não é contador, se mostrar um balanço para ele, ele vai olhar e vai dizer, qual é esse balanço da empresa A, da empresa B? Não sei. Né? Então, daí surgiram análises de balanços, que é para
usar critérios para comparar qual empresa é mais interessante que outra. E aí, qual é o problema? Feito isso, como é que garante que aquele balanço para as demonstrações estão corretas? Quem faz o balanço das demonstrações contábeis? É o contador. Né? Eu trabalhei anos como contador, desde o office boy até aquele no escritório. Né? Se um cliente meu, né, diz para mim, olha, isso foi contábil, isso foi empregado, é pior ainda. Conhece? Aqui eu quero que você altere aqui o meu prolabore de 1.000 para 10 mil reais. Se eu não fizer isso, eu perco o emprego. Então, eu sou obrigado, para manter o emprego, a alterar registros contábeis. Ok? Então, como é que um investidor poderia ter aquela garantia de que o balanço detalhe, as demonstrações que tem em mãos, realmente condizem com a realidade? Daí surgiu a figura do auditor. É o auditor que, a partir de procedimentos técnicos, vai garantir aos usuários externos que as demonstrações que tem em mãos representam a realidade daquela empresa. Ok? É isso, é daí que surgiu a figura do auditor e a sua importância, okay, para a sociedade. Então, o objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. De que maneira? A partir do atestado do auditor, feito pelo parecer, que ele diz que as demonstrações contábeis correspondem adequadamente à sua situação patrimonial. E registram corretamente os atos ocorridos durante o período em que a auditoria foi desenvolvida. Quando eu falo período, não é o tempo em que ele fez a auditoria, é o período daquela demonstração contábil. Eu posso executar uma auditoria entre janeiro e março de 2022, mas o período é correspondente ao período do exercício 2020. Okay? Então, quando eu falo o período, não é o período da auditoria, mas o período é que representa uma demonstração contábil auditável. Ok? Então, vamos lá. Então, quais são as suas finalidades mesmo? Atestar a veracidade da determinada informação, e essa informação pode ser qualquer uma. Aqui, na auditoria, não é só das demonstrações, ele coloca a auditoria no sentido mais amplo. Daqui a pouco, verificar que existem vários tipos de auditoria. Ok? Validar procedimento administrativo, então, contábil, tributário de gestão. O que é esse procedimento administrativo? Processo de avaliação dos estoques, processo de avaliação de contas a pagar, contas a receber, porque eu posso cometer fraudes a dar e vender aí. Né? Eu lembro que quem for assistir o vídeo da Inro, né, questão contábil, como é que eu contabilizo? Começa a pensar, uma lâmpada. Perguntar para algum voluntário. Como é que eu contabilizo lâmpada do voluntário? Posso consultar aqui, voluntariamente, e quem está online aqui. Rodrigo Souza, está presente? Rodrigo Souza? É por pouco silêncio, né? Fausto? Estou presente, sim. Ô, Fausto, amém. Fausto, como é que você contabiliza uma lâmpada? Se alguém, você pode pedir aos publicitários, tá? A empresa comprou uma lâmpada para trocar a lâmpada do escritório. Como é que contabiliza essa lâmpada? Percebam que aí, quando eu falo que o contador é o super-homem da contabilidade, você tem que entender isso aí. Né? E de regra, a lâmpada é material de consumo. Né? Ela troca uma lâmpada. Faz sentido? Né? Então, como uma lâmpada, se é material de consumo, eu lanço como despesa. Não é? Tá. Mas o nosso problema aqui no Brasil é que a gente pensa em contabilidade em criar despesas para reduzir o imposto de renda. Quando falamos em contabilidade, pensa em contabilidade não para reduzir o lucro, porque uma SA, ela quer ter lucro ou quer ter prejuízo? Do ponto de vista do investidor. Ele pensa que uma SA precisa captar recursos. Se uma SA tem prejuízos constantes, o que acontece com as ações dela?
Belezinha, né, Fábio? Fábio, tá aí, Fábio? Ai, gente, eu tenho muita aula assim. Vamos lá, então. Percebi que eu não tenho feedback de vocês. Então, olha só, no Brasil, você quer fazer despesa para reduzir o imposto de renda. O americano, os SAs, não tem essa filosofia. Porque uma SA, ela quer ser mais atrativa para o investidor. Quanto mais lucro ela apresenta, mais as suas ações sobem. Faz sentido? Faz. Então, o grande problema das SAs americanas é que elas não querem criar despesa, elas querem criar lucro. Então, Ana, ela sumiu, gente? Porque eu cliquei aqui para ver a cara de vocês. Vamos ver se volta a tela de apresentação, só um pouquinho. Voltou? Fala em voz aí se voltou, gente, a tela de apresentação. A tela voltou? Alguém fala? Voltou, professor. Tinha sumido mesmo? Eu tinha ido tela que tinha ficado preto. Ah, que tinha voltado para a tela de vocês. Vamos lá. Então, o americano, ele não quer, ele quer que o lucro seja maior. Quem leu, né, que assistiu o vídeo da Ingrid, o que eles faziam com despesas com lâmpadas, trocou a fiação elétrica? Imobilizava. A lâmpada faz parte do prédio. Eu vou imobilizar. Acontece quando você transforma uma despesa em imobilizado para ativo, tá? Quando transforma uma despesa em um ativo. Duas coisas. Primeiro, a despesa não é despesa. Então, soma a despesa, o lucro aumenta. Se o lucro aumenta, existe uma distribuição de lucros, o qual a distribuição de lucro para o acionista. Se tu compra a ação como investidor, como ganhar dinheiro, quanto mais lucro, mais dinheiro você recebe. Por isso é que o acionista, né? Esse tipo de seria lucrativo. Por outro lado, se eu pego essa despesa e transformo ela em ativo, o que acontece com o patrimônio? É enorme. Então, você olha com balanço, vê lá, um ativo imobilizado super grande, eu penso o quê? Opa, você tem um patrimônio alto. E se tem um patrimônio alto, acontece o quê? Ela é sólida, né? Qualquer coisa ela vende o patrimônio, né? E paga as suas dívidas. Faz sentido? Faz. E dentre as diversas fraudes que a Ingram fazia, é transformar despesas em ativos. Transformar lâmpada em imobilizado. Transformar fiação elétrica em imobilizado. Okay? Então, isso é que eles vão entender para dar para os procedimentos contábeis. Que é isso? Como eu registro lâmpada. Como registro qualquer tipo de despesa ou imobilizado. Como é que eu avalio o estoque? Como é que eu avalio depreciação? Então, tudo isso são situações para fazer, né, que a auditoria vai analisar. Dizer se está correto ou não está correto. Sim? Então, apurar e fazer levantamento especial. Isso aqui não cabe para a auditoria essa independente das demonstrações. Eu posso, já fiz auditoria lá no Paraná, então, assim, eu preciso que vou participar do processo de financiamento e o banco pede para que eu tenha o parecer do auditor com relação a contas a receber. Então, eu sou contratado só para fazer auditoria de conta a receber. Só para fazer auditoria de estoques. Okay? Então, eu chamo de levantamento especial. Não é das demonstrações como um todo, mas sim de itens especiais que alguém de fora da empresa está questionando. E, às vezes, nem ser de fora da empresa, pode ser o próprio conselho diretor questionando ou em dúvida com relação ao gestor, que pensa em SA. Em SA nós temos lá o CEL, né? E o CEL, muitas vezes hoje, ele ganha dinheiro com o lucro da empresa. Então, o CEL quer que a empresa tenha lucro. Ele pode forçar o computador a alterar registros contábeis. E aí, depende de um conselho diretivo, como não tem acesso a demonstrações, exige que o auditor faça um levantamento de específico da empresa. Pode ser uma filial, pode ser
operação específica da empresa. Vamos pegar, por exemplo, no caso da Denise, né, que trabalha com siderúrgica, uma auditoria só do processo de exploração de minérios. Eu penso que uma Vale tem várias atividades, que é só no setor específico da empresa. E tem que ser de um levantamento especial, não de todas as demais que nós temos contato. Então, vamos lá. Quando eu começo a executar a auditoria em empresa, vai melhorar, em via de regra, o desempenho dessa empresa. E aqui, os autores separam em um aspecto administrativo. No que a auditoria vai contribuir? Primeiro, ela vai reduzir a ineficiência. Gente, imagine você, alguns deles juntos. Olha, a ineficiência, o que é ineficiência? Eu faço as coisas com preguiça, né? Eu não sou capacitado o suficiente. Eu faço as coisas sem eu chegar atrasado, eu vou fazer um registro contábil de um jeito, não levo muita atenção e faço de forma diferente, ok? Ou então eu simplesmente estou faltando a empresa. O que acontece quando você sabe que todos os dias, ou você sabe que você corre o risco de um auditor ir lá e verificar o seu processo e detectar que você chega atrasado, você altera registros contábeis, altera documentos da empresa, ou que você simplesmente está levando para casa material de expediente ou material do estoque. Você vai melhorar o seu desempenho, vai começar a aprender a fazer de novo com sua atividade corretamente, você não sabe fazer um registro contábil, como que está direito, você pode perder seu emprego, e você vai deixar de roubar a empresa. Então, do ponto de vista administrativo, a auditoria aumenta a eficiência, evita a negligência, reduz a incapacidade, porque eu posso pensar o seguinte, olha, eu estou errando, mas a fraude de erro. Eu não estou cometendo uma fraude, eu estou fazendo errado, porque eu não sei como é que faz corretamente, porque a empresa não me deu uma capacitação para aprender corretamente. E aí a empresa vai pagar um custo para você melhorar o seu desempenho. E probidade, né? Você vai deixar de roubar a empresa. Simples assim. Porque alguém está auditando o que você faz, alguém está verificando como você faz a sua atividade cotidianamente. Pessoas, está muito cansativo? Vocês querem que nós tenhamos às 9, 9h30? Então, quando terminar mais cedo, a gente continua amanhã. Percebe que nós estamos apenas na tela 15. E tem, nesse slide aqui, 87 slides, né? Para variar. Isso tem mais como poder ser discutido ainda. Vamos até que horas hoje? 9h30, tá bom? Ai. Creio que é até 9h30. Tá, obrigado por responder, tá? 9h30, 9h15, acho que é produtivo ainda. Ok. Lembrando que vai ter depois, acho que o Fausto está gravando aí, né, Fausto? Depois você manda para a gente isso aí, por favor. Eu vou postar também no Cigarro. Então, do ponto de vista fiscal, como eu falei com vocês, se o contador, e isso tem a ver, às vezes, com um contador que não apura os registros corretamente, uma questão de contabilizar a lâmpada como ativo não como despesa. Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar alguns itens que são ativados e começar como despesa. Ok? Então, eu posso, ele não entende a questão de fazer a compensação de imposto e por aí vai. Então, imagine que o contador, por falta de capacidade, está fazendo errado na apuração dos impostos. O auditor ele tem a obrigação de verificar se o cálculo dos impostos, pós-imposto de imposto de renda, ICMS, ISS, PIS, COFINS, Contribuição Social, imposto de importação, exportação, qualquer tipo de imposto a cujo qual a empresa esteja, né, tem que contribuir. Por isso que eu falo, eu posso não dominar a questão do imposto de importação, vou contratar alguém para fazer isso aí para mim. Então aí, quando ele começa a acompanhar o processo de cálculo de imposto, ele vai perceber que a empresa faz coisa errada. E aí, do ponto de vista fiscal, faz o quê? Começa a desenvolver um planejamento tributário, ou seja, maneiras legais de reduzir carga tributária, resguarda contra multas, porque se eu digo, olha, contador, você está contabilizando o ICMS de forma errada. Ok? Vai evitar que no futuro será um multiplicado pela empresa. Ok? E aí depois, como por exemplo a questão do fundo de garantia, né, INSS, para a prisão para o empresário, o empresário será preso posteriormente.
Ok? Bom, e do ponto de vista contábil, melhora a informação contábil como um todo, né, gente? E aprender a registrar corretamente, então, as demonstrações contábeis passam a ter uma maior certeza de que elas realmente representam a situação real da empresa. Isso é fundamental para investidores, para fornecedores, para o governo e para a população como um todo. Do ponto financeiro, evita fraude, desvio de recursos da empresa e melhora o desempenho como um todo dessa empresa. Passando um pouquinho aqui, isso aqui, você começa a acompanhar o seu processo, você começa a separar, isso que eu evidenciei quando trabalhava na Cotel, algumas vezes, né, a gente detectava funcionários fraudando a empresa. E se você sabe que você tem regularmente alguém que fiscaliza e acompanha o que você faz, você começa a desenvolver na empresa um ritual, né, de evitar o roubo, evitar o desvio, evitar a flexibilização de normas. Isso faz o quê? Que você passe eticamente a ser mais responsável. Cria essa imagem de uma empresa mais ética. E serve para vários aspectos externos da empresa. Bom, então, quando começa a falar sobre tudo isso, pensa, pô, cara, se eu tiver uma auditoria, eu vou resolver todos os problemas da minha empresa. Estou garantido de que agora vai ser tudo 100% correto. E não é bem assim que as coisas acontecem. Um auditor é limitado. O trabalho da auditoria, ela é limitada. Então, quais são as limitações? Vamos discutir um pouquinho, gente, qual é a diferença, a questão um pouquinho de fraude e erro, tá? Depois eu vou tomar isso aqui. Fraude é quando eu cometo algum delito intencionalmente. Por eu, por exemplo, pego a empresa e saio da empresa com uma caixa de estoques, eu estou fraudando a empresa. Quando eu recebo o dinheiro de um cliente e não faço registro disso aí, eu estou fraudando a empresa. Então, é uma fraude intencional que, via de regra, vai trazer um benefício ou para mim, que estou fraudando, ou para terceiros. Isso é fraude. Okay? Então, a auditoria, quando ela começa a executar, vou te falar na frente, ela não vai atrás de encontrar um fraudador. Ela vai fazendo um trabalho de forma que as fraudes sejam evidenciadas, que sejam observadas, identificado o seu responsável e resolvido isso. Porque a auditoria contábil, via de regra, não tem a função de ser polícia. Tem a função de quê? De garantir que as demonstrações contábeis estejam corretas. Então, garantir que se no balanço diz lá que possui 100 caixas de sabão em pó, existam realmente 100 caixas de sabão em pó, e não 95. Se realmente tem 95, porque alguém pegou 5 caixas e levou para casa, okay? Essa fraude deve ser identificada na auditoria. Então, mas não é função da auditoria encontrar fraude. Quando eu elaboro lá no início aqueles procedimentos, planejamento, tudo isso é feito de uma maneira em que eu consiga observar essas fraudes. Okay? Então, quando ele coloca ali que ele reduz a possibilidade de fraude, é porque ela reduz, mas não consegue eliminar a fraude. Não é porque você paga aí milhares de reais por um auditor que você vai evitar a fraude da empresa. Porque e lá na que eu discuti, tem uma palavrinha chamada conluio. Pesquisem conluio, que é o que o conluio? Quando várias pessoas se reúnem, okay, para fraudar a empresa. Quando formos discutir controle interno, vamos voltar a discutir conluio. Quando muita gente, várias pessoas estão envolvidas no processo de fraude, vão mascarar essa fraude de forma que eu não consiga perceber. Então, por isso aqui a habilitação aqui é reduzir e não eliminar a fraude. A auditoria não consegue eliminar. Okay? É achar que ela vai conseguir, é um equívoco. Depois, a auditoria não substitui a administração. Porque não é papel da auditoria obrigar a nada. A auditoria vai dizer, olha, gestor,
a forma com a qual você está registrando essa lâmpada está errada. Eu não posso obrigar a fazer com que o contador altere isso. Eu posso dizer assim, empresário, a forma com a qual você está gerenciando o seu estoque vai permitir erros e fraudes futuras. Então, qual é a sugestão? O ideal da administração é fazer dessa maneira. Mas a administração vai decidir se ela vai ou não acatar a orientação do auditor. É por isso que ele menciona que não substitui. Ela recomenda ações, ela não obriga de ser feita da forma que ela recomenda. São recomendações. Ok? Por fim, como mencionei, fazer auditoria de uma empresa que não é tão grande assim do que o Matheus, né, é impossível você verificar tudo. Impossível. A auditoria, ela executa seus trabalhos de forma independente, na forma de amostragem. E usa as dados estatísticos para fazer a auditoria. Então, se eu uso a amostragem, eu não consigo cobrir tudo. Então, se eu não consigo abordar tudo, vai passar coisas. Imagina, eu não posso fazer auditoria de estoque de todos os itens do Matheus. São que 5 mil itens. Vamos fazer auditoria de estoque de 5 mil itens. Eu vou escolher o quê? 10, 20, 30, 50 itens. Então, pode ser que eu tenha deixado algum item, tenha tido ali naquele item as fraudes, os erros. Então, por isso, eu não elimino erro e fraude. Eu não consigo fazer isso aí. Ficado isso, vamos adiante. Vamos dar um pouquinho de história agora da auditoria, né? De acordo com a nossa orientação, que está lá na INETA, né? E como mencionei lá atrás, mundialmente, ela surgiu, ok? Para confirmar dados contábeis por parte de grandes empresas. Eu mencionei lá no caso das SAs, era preciso essa confirmação de empresas de mercado aberto que precisavam de investidores que precisam de dinheiro na empresa. E a única maneira de eu convencer o investidor de que o meu balanço, minhas demonstrações estão corretas, é que uma empresa ou uma pessoa de fora da empresa, ou seja, independente, diga que a minha demonstração contábil está correta. É isso que mencionou nesse primeiro parágrafo aí. No Brasil é um caso universal, porque, primeiro, demorou para se desenvolver. E as grandes empresas do Brasil surgiram, basicamente, com o ingresso das multinacionais. Isso aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial, era quase uma colônia. Para pensar, né? Século XIX, o Brasil não tinha nada. Como é século XIX, tudo no Brasil vinha de fora. Era proibida de grandes indústrias do Brasil. Né? Então, no Brasil, a indústria do Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial, era muito incipiente. Então, acontece que as multinacionais começam a se instalar no Brasil, não é tudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas no começo, até no século passado, quando vieram para cá, já trouxeram consigo o papel do auditor independente. Porque se uma SA americana que tem que ter balanço auditável se está no Brasil, é evidente que essa filial do Brasil também teria que ser auditada. No Brasil, nós não tínhamos um auditor. Existiam cursos para auditor no Brasil naquele momento. Então, as SAs faziam consigo auditores norte-americanos ou europeus, sei lá de onde vinha, que faziam a sua auditoria.